nossa próxima palestrante é a Rachel Maia, que é referência quando o assunto é liderança inspiradora e engajamento de mulheres em cargos de liderança. Atua em empresas renomadas, foi conselheira de administração independente, e ela fundou o Instituto Capacita-me. Então, queria que dar as boas-vindas, né, para aqui para o palco, para Rachel Maia. Rachel, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo Obrigado meu. aí pela participação. Prazer é todo Ó, o palco meu. é seu. Eu volto agora, daqui a pouquinho, quando você terminar de falar, para a gente bater um papo com a audiência. E você que está assistindo a gente, já sabe, está chegando agora e não sabe ainda, deixa aqui suas perguntas, deixa aqui seus comentários, que depois, na parte de interação, a gente vai fazer aqui as perguntas para a Rachel. Essa é a ideia. Eu gostaria primeiro de fazer uma apresentação inclusiva minha, né? Eu sou Rachel Maia, eu tenho 1,83 m, eu cheguei aqui no estúdio, nós estávamos falando, né, da altura, essas coisas todas, então eu sou uma mulher negra, 1,83 m, cis, tenho a pele retinta, eu estou com o cabelo trançado que vai até mais ou menos a cintura, estou de brinco, colar, estou com vestido azul, eu estou com um bracelete e um sapato preto com Swarovskis. É isso. Bom, essa sou eu, Rachel Maia. Eu estou aqui como mãe da Sara Maria e do Pedro Antônio. Sou filha mais nova de 7. Sim, tenho 28 anos de mercado, é por isso que as pessoas me chamam de Rachel Maia, porque eu trabalhei em empresas americanas, europeias e a minha última empresa francesa. Isso tudo trouxeram com que as pessoas chamassem o meu nome, que é Rachel, de registro, como Rachel. Então, são 28 anos de experiência. E estes 28 anos de experiência como líder me trouxeram também um olhar dentro do mercado financeiro muito humano. E eu quis, sim, propositalmente falando, trazer o humano, trazer os direitos humanos, trazer a liderança de uma forma propositiva e complementar com tudo isso a sustentabilidade. E como fazer com que a sustentabilidade, não apenas o ESG, não apenas a Agenda 2030, mas que tudo fosse feito de forma propositiva. O mercado, ele tem transformações e a transformação vem de forma propositiva do indivíduo. Se não é pelo indivíduo e de forma propositiva, as alterações, as mudanças, elas são rasas. E isso não serve para transformar, para uma transformação social. Então, continuando um pouco sobre a minha trajetória e já mesclando com a minha vida social e com a minha vida profissional, eu, depois dos 28 anos, no finalzinho dos 28 anos, eu comecei a experimentar a vida em conselho. E como eu precisava de experiência para sentar nas principais cadeiras, eu comecei a trabalhar em conselho consultivo. Aí eu fui para o Conselho Consultivo da Câmara Dinamarquesa, depois eu fui para o Conselho Consultivo da Câmara Americana, e aí depois eu entendi que eu poderia, certificada e chancelada, eu poderia ir para conselhos administrativos. Foi aonde eu fui convidada para o Conselho do Mulheres do Brasil. Eu fui convidada para o Conselho do Pacto da Equidade. Eu fui convidada para alguns conselhos que trouxeram o olhar, continuavam empoderando esse olhar social. Mas eu queria continuar focando no olhar da estratégia da empresa. E aí eu aceitei alguns convites de estratégia administrativa. E eu tinha já o certificado tanto administrativo quanto fiscal. Então, eu aceitei o conselho tanto no Grupo Soma, quanto no Banco do Brasil, quanto na CVC,
quanto na Vale. Então, foram esses conselhos administrativos que eu aceitei e que alguns deles eu ainda continuo. Qual que seria a variação deste processo dentro dessa Agenda 2030, dentro do ESG, dentro dessa transformação? É que as empresas elas estão iniciando uma jornada. As empresas elas estão tentando desconstruir para construir novamente. Porque não basta simplesmente treinar. Quando eles fizeram a agenda em 2015 em Paris, eles não fizeram uma agenda de 15 anos para que nós pudéssemos entender quais foram os marcos alcançados em 2030, para que nós pudéssemos simplesmente celebrar. É que nós não temos planeta B. E este mercado financeiro, este mercado como um todo, ele precisa entender que esse planeta B, ele não está aí para nos dar em troca tudo aquilo que muitas vezes nós não tiramos de forma respeitosa, de forma sustentável. É este o grande ponto aqui da liderança versus o mercado versus a sustentabilidade. Então, nós temos princípios básicos que nos desafia a fazer com que todos os pratinhos sejam equilibrados e, ao mesmo tempo que sejam equilibrados, nós, economicamente falando, continuemos gerando lucros. Lucro que faça com que a empresa continue existindo. Este é o processo dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Este é o processo aonde nós devemos e podemos ser indivíduos responsáveis, devemos e podemos aplicar a diversidade de forma equânime, fazendo com que o pertencimento seja um sentimento quando nós praticamos a diversidade e assim quando as pessoas se sentirem incluídas, elas se sintam pertencentes ao ecossistema e desta forma nós possamos gerar a transformação social. E através desta transformação social nós geramos ganhos econômicos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a Agenda 2030, todos esses desafios oriundos trazidos e chancelados por Kofi Annan e globalmente falando, todos esses desafios, são questões tangíveis de grandes corporações? Não. Porque grandes, médias, pequenas, nanocorporações são formadas por CPFs, são formadas por indivíduos, são formadas por pessoas, são formadas por aqueles que precisam e devem transformar, são formadas por aqueles que têm ações dentro das suas casas. São formadas por aqueles que saem de casa e não apagam a luz. São formadas por aqueles que saem de casa e não reciclam. São formadas por aqueles que não reutilizam, que não regeneram. Este é o processo de transformação social dentro de um mercado financeiro. Porque hoje nós estamos falando dentro desse mercado. Esse mercado que gera muita capacidade. Esse mercado que sim que remunera muito bem. Esse mercado que sim que estão as top 20 figurada dentro desse 500. Mas nós temos que ter essa consciência. Não basta só a consciência ESG, não basta só a consciência do financeiro sustentável.
Não basta só a consciência da descarbonização, não basta só a consciência do escopo 1 e 2, que é a responsabilidade dentro de casa, e o escopo 3 é a responsabilidade do supplier, para aquele que eu compro, o externo para com o interno. Essas responsabilidades, elas se tornam de um coletivo. Então, é muito importante o conhecimento, esse conhecimento que se torna poder. Por isso que, para mim, é fundamental quais são os desafios étnicos. Quais são os desafios étnicos que eu posso fazer um teste do pescoço e eu, como indivíduo, eu consigo identificar pelos 360 que eu faço, que eu tenho muitas similaridades, mas eu tenho muita pluralidade. Como que eu quero trazer a transformação, se essa transformação eu não tenho nada de plural ao meu lado? Eu não inovo se eu tenho os mesmos pensantes. Então, estas provocações nós temos que fazer diuturnamente. Essas provocações têm que nos fazer desconectar um pouquinho de alguns aparelhinhos e fazer com que a gente submerja e faça com que este olhar esteja para o macroview, para o mundo, para o universo. Eu tenho que emergir, mas eu tenho que subemergir. Eu tenho que olhar o que está acontecendo no entorno também. E muitas vezes eu paro de olhar o que está acontecendo no entorno. Eu paro de relacionar. Porque eu acho que a inteligência artificial me basta. Ela é muito importante e é o que está transformando. Mas ela me basta quando eu tenho um universo que as pessoas são muito importantes. Nós estamos perdendo a forma de lidar com o humano. Saber lidar com o humano é respeitar o próximo. E quando eu respeito o humano, o direito do próximo, eu estou respeitando a sustentabilidade. Quando eu respeito o direito do próximo, eu estou respeitando o escopo 1, 2 e 3. Porque tudo aquilo que eu estou fazendo e eu estou gerando através de respeito, uma ação sustentável, eu estou gerando uma ação economicamente viável, eu estou gerando uma ação que dá para ser reverberada. Eu estou gerando uma ação que gera ganhos, não só para mim, mas para mim, para o próximo e para todos. É isso que eu tenho que olhar. É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo dessa forma? Eu estou medindo os impactos sociais? Eu estou medindo os impactos ambientais? Eu estou medindo os impactos climáticos? Eu estou medindo apenas as quedas das árvores? Eu não tenho só árvore na Amazônia. 68% da Amazônia está aqui, mas eu não tenho só árvore lá. Eu tenho pessoas. Como que eu estou me preocupando com as queimadas? Apenas com as árvores? Eu quero saber como estão, o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão abaixo das queimadas. Este processo que nós temos que trabalhar, este mindset, essa preocupação que tem que ser um pouquinho mais ampla, né? Ela tem que ser um pouquinho mais abrangente. Esse nosso teste do pescoço, ele deve ser dioturno, mas ele deve ser provocativo como humano, para que eu saia daquele meu ecossistema, muitas vezes confortável, e comece a provocar para expandir. Comece a provocar para saber se eu estou plantando uma semente de tâmara, porque eu quero ver aquela tamareira me gerando sombra, ou se eu estou, de fato, plantando com a consciência que eu não vou colher esse fruto. Porque aquele fruto daquela tamareira é para a próxima geração. Mas só que eu tenho a certeza que eu estou plantando um fruto para gerações vindouras, de forma consciente, de forma embasada e de forma sustentável. Como que está a minha relação com tudo isso?
Hoje, quando eu falo da diversidade, eu falo que eu tenho 56% de negros, eu falo que eu tenho 51% de mulheres, eu falo que eu tenho pessoas com deficiência, aproximadamente 46 milhões de habitantes no Brasil. Isso é muita gente, são 22%. Eu falo de pessoas de orientação, eu tenho aproximadamente 11%. Como que eu estou trabalhando todas essas diversidades dentro desse mercado financeiro? Eu estou cuidando para que produtos sejam desenvolvidos dentro do ecossistema que eles se reconhecem? Eu estou cuidando para que essa diversidade seja aceita não apenas da forma que eu sei lidar ou trabalhar, ou eu estou desenvolvendo tecnologias, informações para que essa diversidade venha de encontro com aquilo que eles se reconhecem. Quando eu entro em uma loja e eu não vejo os meus, ou eu não vejo a similaridade, ou eu faço um teste do pescoço imediato, eu saio daquela loja. É aquela loja perdendo imediatamente receita. E o investidor ele já percebeu isso. Tanto percebeu que a resolução 59, ela vem pedindo que em 2025, aplica-se em 2023, mas que em 2025 eu já tenha liderança com todas estas diversidades que eu acabei de mencionar. Esta deve ser a real preocupação. A B3 acaba de lançar uma cartilha. Esta cartilha diz que nós precisamos ter diversidade. As empresas que estão listadas, se não apresentarem diversidade, elas vão ser excluídas. Na Nasdaq já acontece isso. Então, é questão de olhar, entender. Não é que eu não estou sendo capitalista, não é que eu não estou olhando para os desafios éticos versus aonde está a liderança diversa e ela vem de encontro com a demanda do consumidor, dos escopos da Agenda 2030, dos ODS e assim por diante. É que vai estar fora do mercado, vai estar fora do mercado. Como se adequar? É uma jornada. Não exija que de um dia para o outro você queira saber tudo isso. É impossível. Mas inicie essa jornada. É uma jornada de letramento, é uma jornada de revisão de políticas, é uma jornada de você olhar o seu time. Quando você tiver a oportunidade de contratação, trazer corpos diversos, sim. É uma jornada de gerar programas de afirmação, é uma jornada de cotas, porque são processos transitórios. Com estes processos transitórios, a gente muda o layout e assim por diante. Só aqui eu já mencionei 6 opções rápidas de você iniciar essa jornada, mas é uma jornada que vai levar um certo tempo. É uma jornada que demanda um certo investimento. Outra coisa muito importante, essa jornada não é OPEX, essa jornada é investimento para transformação. Está comigo? É muito importante que nós tenhamos isso claro, objetivo e direto. Se nós não estivermos, eu não preciso equiparar de forma, no primeiro ano, tudo que eu preciso ter e comparar com a população. Mas eu preciso começar a fazer censos e fazer de forma comparativa. E, dado esse censo de forma comparativa, se eu não tenho, por exemplo, a lei, ela me obriga a ter 5% de pessoas com deficiência. Você sabe que é a lei que menos se atinge aqui no Brasil. Então, nós temos que começar a fazer a coisa acontecer, através de letramento, através de conscientização,
através do consumo consciente. Estas questões devem ser revistas. Estas questões de ser simplesmente um consumidor que vai até a gôndola, pega, sem olhar o back, acabou. A nova geração, a minha filha de 12 anos, ela já me cobra. Mamãe, essa marca está fazendo tal coisa. Mamãe, essa marca está fazendo tal coisa. Essa marca a gente não pode consumir. Oi, filha. Como é que é? Por que eu não posso consumir essa marca? Mas a senhora não viu que ela queimou tal coisa? A senhora não viu que ela está usando plástico em tal lugar? Ela me ensina na gôndola. Lembra que eu falei para vocês? Conhecimento é poder. Sustentabilidade é igual ao capitalismo. Vamos prestar atenção. Vamos ver como a gente está querendo transformar. Se nós não transformarmos, e eu falo com muita ênfase, sim, porque as pessoas, elas equivocadamente insistem em dizer que sustentabilidade ela não tem um fator econômico, e não é verdade. Quando eu poupo, quando eu economizo, quando eu gero, quando eu regenero, quando eu olho para a sustentabilidade, vou olhar como indivíduo, eu vou mais uma vez para dentro da minha casa, quando eu apago a luz, quando eu reciclo meu lixo, quando eu faço essas pequenas ações, eu estou fazendo ESG dentro da minha casa, eu estou sendo ambiental, eu estou sendo social. Vamos abranger isso aí? Vamos colocar de uma forma como indivíduo? Se eu coloco dentro de casa, eu vou colocar na minha empresa também. É disso que eu estou falando. São essas ações, essas atitudes, esses desafios que nós precisamos tomar coragem e enfrentá-los como nossa responsabilidade. Aí sim, eu acredito, não apenas como a minha trajetória, não apenas como a minha responsabilidade, mas como um coletivo. Esse coletivo tem essa responsabilidade. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês. E agora meu amigo volta para nós batermos um pouquinho mais de papo, né, meu amigo? Com certeza, Rachel. Muito legal. E a gente vai agora para a parte de perguntas e respostas do público que está assistindo a gente. Né? Já tem uma pergunta aqui. Né? Como ser um líder eficiente e exercer um bom trabalho de forma humanizada? As pessoas... Desculpa, temos o nome ou não? Não, né? Não tem problema. Mas as pessoas devem exercitar o seu soft skill. Eu acho que é importante. Esse papo de chefe chegar, bater na mesa, gritar com o próximo, isso aí está por fora. A gente tem que exercitar bastante essa questão de como tratar o próximo. Tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Ser objetivo, não deixar de ser objetivo, trazer excelência, não aceitar o mais ou menos, mas sempre com muito respeito. Eu acho que é mais ou menos por aí. Isto é um líder. Nem sempre todos vão estar preparados para você lidar com esta objetividade. E está tudo bem também, porque são escolhas. Né? Essas escolhas é do ser humano. Mas as pessoas devem saber que essa prerrogativa vem também do líder. Porque se você quiser ser uma pessoa mediana, o mercado vai te tirar como mediano. E muitas vezes o líder não quer que seus colaboradores ou seus liderados sejam medianos. Mas o líder tem que saber como puxar e trazer as pessoas sem ser agressivo. E é uma caminhada. Eu aprendi também. É um equilíbrio, né? É um aprendizado. É isso aí. O próximo aqui está perguntando o seguinte, olha, eu tenho um líder muito reativo. Como ajudá-lo a ser mais tranquilo? Eu, Rachel, já tive uma fase de ser muito reativa também. E eu faço análise há aproximadamente, sei lá, uns 15 anos, 16 anos. Porque o mercado ele tem um código. Em especial porque ele majoritariamente ainda é masculino. Eu não estou dizendo que eu não preciso dos aliados, pelo contrário. Mas 68% do mercado ainda está preenchido pelos homens. Então, se eu ficar só do meu jeito,
única e exclusivamente do jeito Rachel de ser, é muito difícil. O mercado tem restrições. Então, eu tenho que também tomar cuidado e entender quais são os códigos do mercado e tentar mudar, achar as brechas para poder mudar. Porque senão eu vou sempre aceitar o jeito do próximo. Eu também não quero dessa forma. Eu quero que seja uma balança. Então, para achar essa balança, a gente tem que achar um meio termo. Não dá para impor, né? Não. Tem que ser, Não. Tem que ser uma troca. Tem que ser troca. Tem que ser uma troca. E a próxima pergunta fala sobre visão, né? Como é que ter a visão para ter uma boa gestão? Até que ponto isso é importante, né? E também eu acho que uma visão do ponto de vista global, acho que como é que você enxerga isso? Ótimo. Ter uma boa visão. Se você quiser ser uma boa gestora, um bom gerente, um bom coordenador, tá tudo bem, porque muitas vezes na sua família você você quer chegar até um padrão, porque você quer ter mais tempo para tal coisa. Você definiu isso e tá tudo bem. Mas não é porque você quer ser um assistente, um coordenador, um gerente, um diretor, você vai ser um diretor ou qualquer outra coisa mediano. Aquilo que você definiu, você tem que ser outstanding. E é isso que aconteceu comigo. O que eu fui como coordenadora, como contadora, porque eu fui contadora há alguns anos da minha vida, controller, diretora financeira, vice-presidente e presidente, todos os steps eu tentei ser o melhor daquilo que eu poderia ser e me dedicar. Então, eu acho que esta deve ser uma visão. No mercado corporativo, o mediano é tratado como mediano. E na visão global, quando você é destacado, eu estava vindo para cá, eu estava conversando com a pessoa, globalmente falando, high level, né, uma pessoa com uma posição muito estratégica globalmente. E aí ela falou, olha, eu tenho recebido alguns bons feedbacks sobre você no conselho, né, sobre questões que você está tratando, que muitas vezes você ultrapassa as suas responsabilidades, mas não deixa de ser estratégica. É isso. Você tem que perceber, ser percebido, mas não pode incomodar. Né? Então, tem algumas questões que você deve saber o que está acontecendo localmente, você deve acontecer globalmente, você deve saber como que se aplica aquilo, local e global, mas sem atrapalhar o executivo, no caso de uma conselheira. Claro. É mais ou menos por aí. E como ser um líder inclusivo? Quais são as características desse líder? Olha, um líder inclusivo de hoje é diferente de um líder inclusivo do passado. E é diferente do futuro? Sim. Eu posso te falar o de hoje e do passado. O líder inclusivo do passado, ele teria no seu mindset a palavra meritocracia muito próxima dele. Hoje, o líder ele tem a clareza que meritocracia não se aplica num país como o Brasil. As barreiras, mesmo que nós tivermos a mesma largada, são completamente distintas no caminho para você do que para mim. Independente da sua condição e da minha condição. Independente do teu gênero para o meu gênero. A meritocracia num país como o Brasil, ainda com muita desigualdade na balança, não se aplica. Ainda não se aplica. Embora nós tenhamos que reconhecer os talentos. Este é um ponto importante. Este é um ponto que nós temos que, todo instante, balizar. Todo instante. Agora, um líder do futuro, quando você me fala, por isso que eu falo, eu não tenho a capacidade de te falar, a diversidade deve fazer parte do presente e do futuro. Mas o futuro, a inteligência artificial, ela está muito presente. E as questões ambientais, climáticas e governamentais também estão muito presentes.
como eles vão lidar com isso, aí eu acho que é uma questão do futuro. Para o presente, nós temos que tentar pavimentar o que nós temos hoje, que está mal dividido. E quais são os desafios enfrentados para implantar a liderança inclusiva? Para o presente, eu vou mais uma vez, para o presente, porque o futuro, esse futuro, ele vai mudar daqui a 2, 3 anos. O futuro foi eu que botei aqui só para... Uma liderança inclusiva é um fechar olhos e você ter a capacidade de fazer um 360 no seu entorno e reconhecer nesse seu entorno mais que os seus. Reconhecer a pluralidade. E quando você não o reconhece, não tem problema. O problema é você não querer reconhecer a necessidade de fazer a jornada de transformação. Quando nós falamos em jornada de transformação, é necessário quebrar, é necessário desconstruir para construir novamente. Não tem como consertar. É necessário desconstruir para construir novamente. Me agride quando uma pessoa fala que eu não posso ver pessoas de orientação se beijando. Me agride. Por que não? Me agride quando as pessoas falam que eu gosto de você negra, mas eu realmente prefiro namorar uma pessoa parda. Porque a maioria da periferia, 80x% das mães solos, são pessoas retintas. Então, ainda tem um contraponto aí que não está batendo. É isso. A gente está falando de futuro, né? A gente vai ter daqui a pouco uma palestrante que vai falar sobre futurologia. Então, eu vou deixar para ela o futuro, tá bom? A gente vai só presente aqui. Exatamente. Quais as estratégias os líderes podem adotar para criar um ambiente mais inclusivo, né? Acho que é na prática. Como é que você quer fazer isso? Eu acho que o nosso espectador aqui deve estar ali pensando assim, pô, legal. Ações inclusivas? Estratégia mesmo. Assim, olha, eu quero ser esse líder que a Rachel tá falando que eu tenho que ser. E Cotas. Cotas. Ações afirmativas. Poxa, Rachel, mas cotas eu vou excluir, cotas eu vou trazer já com um certo pré-conceito. Pode ser. Você está correto. Mas você tem que fazer ações afirmativas para defender e empoderar e beneficiar todas aquelas pessoas que entraram através de cotas. As cotas é um ajuste que deve ser feito através de uma ação reparatória, onde a sociedade ela teve uma ação mal feita no passado, onde não houve integração. Eu posso trazer alguns exemplos de integração. Exemplo, com negros, quando houve a abolição da escravatura. Não houve integração, não houve nenhum tipo de legislação que reintegrasse a negritude à sociedade. Então, sim, nós precisamos de cotas. Pessoas com deficiência. O governo ele paga um salário para as pessoas estarem em casa. Eu quero que o governo pague um salário para as pessoas trabalharem. Eu quero que o governo pague calçadas dignas, eu quero que o governo pague uma logística razoável do ir e vir. Ele colocou lá os 5%, eu quero que ele pague formas que aquele 5% seja factível. Eu acho que tem outras formas de fazer com que aquilo aconteça. É isso. Legal. E você acredita que esse perfil de liderança, ele tem um lado que às vezes a pessoa tem talento, é inato, mas tem um lado também de aprendizado, né? A pergunta é essa, dá para aprender? Hoje existe a mentoria reversa, né? Porque hoje o líder está aprendendo. Porque essa jornada do desconstruir para construir novamente é um aprendizado. Não é
um treinamento, não é que eu estou aperfeiçoando aquilo que eu já conheço. Você não conhece. Quando a gente diz assim, olha, vamos trazer para dentro de casa tal perfil. Eu não sei lidar com esse perfil. Como que eu vou fazer? Ah, então espera um pouco, deixa eu entender. Então, esse tipo de tratativa vai trazer, inclusive, um ganho financeiro para a empresa. Porque quando um outro investidor, consumidor e afins entender que aquela empresa tem esse tipo de perfil dentro de casa, ele vai vir investir nessa empresa. O líder precisa dar espaço para aquelas ideias que não era de convivência dele. E é nisso que nós, líderes, temos que dar alguns step backs. É nisso que, para nós, é uma dificuldade tremenda. Né? Porque até aqui eu soube quais são os modus operantes. Mas os seus mesmos modus operantes não significa que é o que vai levar, né? O daqui para frente. Até aqui foi o que te trouxe, mas daqui para frente não está garantido. O sucesso até hoje não necessariamente é o que vai te levar ao sucesso no futuro, né? A gente vive num mundo globalizado, né? Em que é globalizado cada vez mais, não só no comércio, não só na prestação de serviços, mas também na comunicação. Mas a gente também tem problemas que são diferentes em cada lugar do mundo, né? Então, nesse mundo, nesse ambiente globalizado, e a questão da desigualdade econômica, exploração de recursos naturais, impactos ambientais, como trabalhar de forma ética para que não haja um conflito, né, entre os interesses da empresa, as questões sociais, ambientais de cada país, de cada região, do mundo como um todo? Criando limites. Olha só, eu sou conselheira e sou coordenadora de sustentabilidade em alguma das empresas que eu trabalho, que eu sou estrategista. Então, é assim, temos limites. Até aqui nós podemos ir, daqui para frente, não. Então, limites claros e objetivos. A governança do ESG, ela vem sistematizar, ela traz ética, ela traz compliance, desde que a gente siga essa governança, aonde tem esse procedimento, onde tem essa sistematização, eu acredito que em alguns momentos pode te trazer um EBITDA menor, ótimo. Num primeiro momento, sim. Porque ao invés de você exaurir 100% daquele recurso, você, em detrimento da sustentabilidade, você definiu exaurir menos X. E está tudo bem. E hoje, cada vez mais, a sociedade, os acionistas, os stakeholders, estão de olho na governança. Estão dispostos a investir mesmo sabendo disso. Né? Eles estão dispostos e estão de olho na governança, eles estão de olho na ética, eles estão de olho no compliance. Tem que estar 100% on the book. E a promoção de uma cultura de inovação e aprendizado, né, nessas organizações, um aprendizado contínuo. Como é que você faz isso nesse mundo, né, incentivando criatividade, a capacidade de adaptação para esse novo capitalismo que você falou aqui? Eu acho que nós temos que ser criativos. Eu vejo essa necessidade, em especial a área de gente e gestão. Em especial a área de gente e gestão, porque assim, quando você vê um movimento, por exemplo, você vê ações afirmativas. Né? Você vê que você precisa fazer uma balança, em especial com gênero. Né? Então, aí você traz mais mulheres. Aí, quando você traz mais mulheres para trabalhar, aí o outro lado fica questionando. Mas aqui sempre teve homem, por que a gente está trazendo mulher? Então, eu acho que essa transformação tem trazido muito questionamento, mas, ao mesmo tempo, tem trazido uma performance boa também. Então, eu acho que é este momento, sabe? De transformação, questionamento, mas de bons resultados. E essa transformação, você acha que é melhor através de uma evolução ou de uma ruptura? Não, uma evolução. Evolução. Sem sombra de dúvida. E a gente está aqui, né, líderes
né, enfrentam desafios para conciliar esses objetivos. De curto prazo, você falou um pouco disso agora, né? Cada vez mais, olha, como é que eu faço para... Como é que você vê a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social nesse novo capitalismo, não só do ponto de vista de quem se preocupa com ESG, com tudo isso, mas assim, do ponto de vista da sociedade como um todo. A sociedade está disposta a pagar um pouco mais, ela está disposta a ter esse novo capitalismo também na prática, na ponta, ou você acha que também tem um momento ainda de transformação na mente da população? Eu tenho certeza, né? Ainda tem um momento de transformação. Ainda é um momento de entender o que é o ESG dentro da minha casa, né? É entender, eu vou repetir, eu peço até desculpas, é entender, eu apagar a luz, eu estou praticando ESG dentro da minha casa, eu fazer uma coleta reciclável, eu estou praticando ESG dentro da minha casa. Essas pequenas movimentações, elas são movimentações onde o indivíduo impulsiona o coletivo, mas é uma jornada. É uma jornada. Então, a gente não tem que se iludir achando, tanto é que tem pesquisas dizendo que o brasileiro é aquele que mais conhece sobre ESG, mas é aquele que menos pratica sobre ESG. Na prática está faltando ainda. Então, mas... É natural, é um processo. Tomara que não fique muito tempo nesse natural, mas é um processo, é uma jornada. Eu tenho que me acomodar nesse processo, eu tenho que entender o que é esse processo, mas só que não pode demorar tanto. Por exemplo, hoje, globalmente falando, nós temos 33% de mulheres, globalmente falando, em conselhos. Aqui no Brasil, nós temos 20%. Qual que é o momento de acomodação? Eu tenho que olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Há 3 anos atrás, eu tinha 12%. Então, eu tenho que olhar o copo meio cheio. Mas temos que acelerar? Temos que acelerar. Então, sabe, são esses pontos que eu acho que ainda faltam amarrar. E a tecnologia está agora, chat GPT, internet das coisas, tudo isso está evoluindo. Como é que prepara? Como é que o líder prepara a sua equipe, sua empresa, sua instituição para esse novo momento, para que ela não fique para trás? Na verdade, o líder ele tem que estudar bastante, né? Ele tem que se virar nos 80, porque isso é algo paralelo, né? Porque a sustentabilidade está aqui e tudo que ele prepara dentro da inteligência artificial tem que andar no paralelo e a governança tem que saber onde que é in and out. Então, eles trabalham de forma paralela para que todos estejam bem obrigados. E se adaptem a esse novo mundo. Isso mesmo, tá preparado. Rachel, estamos chegando aqui na reta final. Deixar aqui para você falar como é que as pessoas, poxa, gostei muito, quero continuar aprendendo com a Rachel, entrar em contato, chamar para a palestra. Espetacular. Como é que as pessoas fazem? E deixa também um recado final aí para o pessoal que está assistindo. Espetacular. Bom, como meu recado final, eu não sou muito boa de conselho não, gente. Eu sou boa de ação. Mas se não for eu, se não for você, quem será responsável por essa transformação? Se não for agora, quando será? Exatamente o que a gente está conversando até agora. Então, o momento é este, é o presente que a gente muda. E sim, eu respondo, eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tenho um volume considerável de mensagens, mas podem mandar mensagens para mim no rmaia@LinkedIn, e eu tenho também o Instagram, Rachel Maia. Eu ficarei eternamente feliz de vocês mandarem para mim mensagens e eu respondo dentro do tempo oportuno. Legal. Rachel, muito obrigado. Muito obrigada a você. Estar aqui com você. Um abraço. Um abraço e obrigado, gente. Olha, não acabou não, tá? Aqui com a gente, ela vai se despedir da gente, mas a gente vai continuar aqui com o evento, que tem mais palestra daqui a pouco. A gente vai continuar aqui, vai para um breve intervalo, um intervalo mais curtinho aqui com vocês. Você já sabe, tudo isso aqui promovido pela Abrão Filho, né, que é uma empresa inovadora, uma fintech de câmbio que tem a flexibilidade de uma corretora e a segurança de um banco. Então, vamos para um rápido intervalo, fica de olho aí que tem a vinheta aí para você saber o que tem aqui pela frente. A gente vai até o final do dia hoje. Não acabou o evento, a Rachel se despede, mas eu fico com vocês. Até já, até daqui a pouco. Tchau, tchau.